Muito bem, vamos meditar quando a angústia invade a alma. Então, Salmo 77. Esse não é Salmo de Davi, esse é Salmo de Asaf. Asaf é cantor do templo. Ele é coordenador do canto dos levitas. O regente do coral, presidente do grupo louvor. Ele vem determinado por rei Davi a participar e a cooperar nos cânticos desde o tempo de acompanhamento da Arca da Aliança. Mas depois ele vai receber essa incumbência de Salomão depois do templo edificado. Possivelmente ele participou ainda da adoração no templo, do templo edificado por Salomão, filho de Davi. Ele é levita, ele louva, ele canta. Ele é o segundo sujeito na Bíblia que mais fez salmos, mais compôs salmos. O primeiro é Davi, o rei Davi. Depois é Asaf. E tem também os filhos de Asaf, que aprenderam com ele, com certeza, o ofício, que herdaram do pai aí as habilidades, os dons, como o Rubinho do César, né? Vai passando de geração em geração. DNA não pode negar o DNA. E graças a Deus que Deus dá dons e talentos aos seus servos, aos seus filhos, para servi-los, para louvá-los também. Asaf vai escrever um texto, um cântico, é um cântico. É onde ele expõe a sua angústia, a sua mágoa. É muito interessante ver os cantores gospel, especialmente aqueles autores e compositores. Porque eles têm uma sensibilidade muito grande diante das circunstâncias. A música mexe muito com a alma, acho que é isso. Cala muito ao coração. Com certeza aqueles que trabalham com a música são mais sensíveis às situações e às circunstâncias da vida. Asaf também é. Ele escreve o seu cântico e nós vamos ver que ele fala da realidade de angústia, de dificuldade, de lutas da vida. Ele fala da angústia e da tristeza da alma. Mas como nós já vimos lá naquele Salmo de Davi que eu li, que também era compositor e cantor e músico, mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo da angústia, é possível adorar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Nossa intenção nessa noite é descobrir mesmo se isso é possível e como é possível continuar louvando a Deus quando a angústia invade a alma. Porque todo mundo está sujeito a ficar angustiado, passar por tempo difícil e viver momentos duros, onde a fragilidade emocional toma conta, onde o desânimo aparece ou surge para nós, onde as lágrimas tomam o coração, a alma e o rosto. Então, quero meditar com você nesse texto. Eu vejo essa sensibilidade musical em Asaf, como eu vejo em um cantor e compositor presbiteriano conhecido nosso, chamado Steno Márcio. Acho que vocês já conhecem, já esteve aqui na igreja algumas vezes. O Steno tem uma capacidade de interpretação de textos bíblicos pelas suas canções que eu admiro. Consegue enxergar umas coisas que eu não enxergo. E consegue transferir para a música verdades que eu não sou capaz de, às vezes, reproduzir aqui no púlpito. Eu vou lembrar uma canção só, que você deve conhecer, chamada O Tapeceiro. O Tapeceiro é a música que melhor consegue retratar o trabalho de Deus na minha vida e na sua. No agir de Deus por caminhos que a gente conhece, por caminhos que a gente desconhece, por caminhos que a gente gosta, por caminhos que a gente abomina. Por caminhos que a gente adora, que a gente sorri, mas por caminhos que a gente sofre, que a gente chora. Mas ele consegue retratar esse agir de Deus para fazer algo de uma história maravilhosa na nossa vida. Ele vai dizer, quando ele termina o trabalho, quando você olha e contempla o resultado, você só vê beleza. Embora, se observar o avesso, você vai ver que há muita coisa ali de pontos e de amarras e de fios
que não são tão belos assim. Como ficou? Bela a obra que Deus fez na sua vida. Então, os salmistas são assim, irmãos. Mesmo no tempo da angústia, eles conseguem encontrar beleza. Conseguem louvar. E Asaf quer ensinar isso para a gente. Porque nós vivemos tempos difíceis também. Sem a pandemia já vivíamos. Com a pandemia, um pouco mais. Um pouco mais de luto. Um pouco mais de dor, um pouco mais de enfermidade, um pouco mais de dificuldade financeira, um pouco mais de necessidade do próximo, um pouco mais de desgaste emocional. A cada semana a gente recebe notícias de que a equipe que trabalha na linha de frente, médicos e enfermeiros, gente que trabalha nos hospitais, gente que trabalha nas buscas e pesquisas para vacinas, estão esgotados. Desgaste de um tempo do enfrentar de uma pandemia, não no Brasil, não em São José, mas mundo afora. Mundo afora. Todo mundo tem que se sacrificar um pouquinho, tem que se doar um pouquinho. Muitos estão perdendo. Alguns perdendo pouco, outros perdendo muito. Mas a verdade é que toda a nação está padecendo, está sofrendo. Todo coração. Tem alguém aí que já passou pelo hospital, tem alguém aí que já foi levado para a eternidade. Gente próxima da sua vida, da minha. Gente da igreja, gente de fé. Gente querida. Sem falar nos outros problemas que não pararam de vir para você nem para a sua casa. Eu tenho certeza disso. A pandemia não é aquela que te ausentou daquele desentendimento, daquele arranhãozinho, às vezes que você vive no trabalho, naquela pressão para resultado no trabalho. Desentendimento, às vezes, na família, na dificuldade financeira que já existia antes, e existe mesmo com ganho. Imagine com as perdas financeiras. E Asaf vivia os seus tempos de angústia como qualquer cidadão, como qualquer pessoa. E é nisso aí que nós vamos conversar, porque os salmos retratam um espelho da alma, mostram para fora, revela o que vai lá dentro da gente. E com Asaf não é diferente, não. Quero ler primeiro só esses 4 versículos aqui, tá bom? Vamos ler juntos? Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansa. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou, nem posso falar. Que Deus acrescente graça à nossa vida na reflexão que fazemos da sua palavra. Um coração de fé pode viver um momento de angústia. Não é porque você é um homem ou uma mulher de fé que você não passa por problemas. Que você não viva o seu tempo de angústia, o seu tempo de dor, o seu tempo de sofrimento, o seu tempo de choro, o seu tempo de tristeza, o seu tempo de incerteza. Alguns dizendo que não é assim, não pode ser assim, o crente não pode passar por dificuldade, ou é problema de fé ou é problema de pecado. Não, Asaf é um homem crente, é um homem cristão, é um homem fiel, é um homem zeloso, é um homem cuidadoso na sua casa, com o ensinamento da vontade da lei de Deus. Mas como você e eu, é um homem, é um ser humano. O ser humano pode padecer angústia. Jesus passou por angústia, nós lembramos disso, sabemos bem, da história de Cristo no Getsemane. Getsemane é o jardim da agonia. Jesus não tinha cometido e nunca cometeu nenhum pecado sequer. Não havia em Jesus a falta de confiança no Pai. Não. Ele sempre buscou a presença do Pai, sempre creu na soberania do Pai, sempre viveu com o Pai como um só. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Não há problema de desconfiança de Cristo em Deus, o Deus Pai. Isso não quer dizer que ele não sofreu. Diz o texto que a angústia do coração de Cristo é tão grande, sua alma está tão aflita e afligida, porque Jesus agora é o Emanuel, é o Deus conosco, a natureza humana e divina.
E na sua natureza humana, ele transpira gotas de sangue. Se você for observar clinicamente, para transpirar gotas de sangue, tem que chegar num nível de angústia intensa, aguda, que ultrapasse em muito. Seu suor vir como vermelho. Então, não é problema de fé. Homens e mulheres de fé passam por angústias. Não há situação de pecado aí. Não precisa ficar procurando na vida do seu irmão que passa por lutas, um pecado que ele tenha realizado, ou uma desconfiança, ou uma falta de fé que ele esteja vivendo. É situação de vida, é situação de vida de ser humano. Asaf passou, eu passei, você, podemos passar de novo. Mas há algumas declarações que o salmista faz que mostram isso para mim e para você também. Não consigo dormir. Alguém aqui alguma noite já não dormiu? Preocupado com um problema? Algo que te angustiou? Uma circunstância lá da sua casa, do seu trabalho, uma prova que você tinha que fazer, uma resposta que você tinha que dar amanhã, uma escolha que você tinha que fazer essa semana. Uma dificuldade que surgiu e você não sabia ainda como resolver e estava indo para o trabalho e eles estavam esperando de você. Não consigo dormir. Não posso falar. Não consigo expressar aquilo que eu sinto. Não consigo dizer com todas as letras o que vai na minha alma. E outra coisa, não dá para sair falando para todo mundo. Coisa que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que falar, que eu tenho que lidar só com Deus mesmo. Às vezes com o cônjuge, às vezes com um amigo mais chegado, uma amiga mais chegada. Mas normalmente as situações mais angustiantes da vida não dá para sair falando para todo mundo aí. Nem todo mundo vai entender. Pode ser que para muitas pessoas que eu resolvo falar não vai adiantar nada. Ele tem esse sentimento. Aí eu me perturbei muito porque a coisa está acontecendo e eu não acho resposta, eu não vejo solução, o tempo está passando e eu estou pedindo a Deus, mas ainda não veio nada. Não aconteceu nada. Cada dia que passa eu sei que eu tenho menos tempo, a cada dia que passa aquele problema cresce, aumenta, e a coisa que começou lá atrás e que eu achei que já podia melhorar, já piorou, e eu estou muito angustiado com essa situação, com essa circunstância na minha casa, na minha vida, no meu histórico. Não vejo saída. Estou profundamente perturbado. E aí eu queixei, e aí eu reclamei, já falei com um, já falei com outro, já falei com Deus. Minha queixa, ela já se manifestou, porque eu não aguentei guardar mais só para mim, a coisa ficou muito pesada. E o meu espírito desfalece, eu não consigo me reerguer, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais força. O ânimo foi embora. É uma expressão muito interessante que eu destaquei. Não queria ser consolado. É interessante quando nós conversamos com as pessoas, eles nos falam dos problemas, das circunstâncias, às vezes eu recebo alguns para aconselhamento aqui, ou vou em casa, né? E a gente fala, então, fulano, você não pode fazer assim mais, eu acho que você está num caminho difícil, você vai ter que rever, vai ter que andar num outro caminho, vai ter que fazer um outro plano, vai ter que tentar chegar no mesmo lugar que você quer, mas agindo de uma forma diferente, porque se você continuar do jeito que vai, as coisas vão ficar piores, e a pessoa não quer me ouvir. Ela vai dizer assim, mas não pode ser, pastor, o negócio é o seguinte, eu planejei tudo muito bem, eu estou aguardando para a coisa sair exatamente como eu planejei, eu não vou mudar de ideia, eu não vou mudar o caminho, não vou deixar de pensar. Às vezes você corrige, você exorta alguém, porque você vê que ele está tomando uma atitude pecaminosa, está querendo chegar num fim, sem considerar os meios, e acha que os meios, as formas de fazer, ou os fins justificam os meios. Não tem problema do jeito que eu vou chegar lá, o importante é que eu chegue, mesmo que eu tenha que passar por cima de tudo e de todos. Nem que eu tenha que aceitar propostas aí, que são, pelo Senhor, e diante de Deus, indecorosas, incabíveis, impraticáveis. Mesmo que eu não me envolva com aquilo que Deus não gostaria que eu me envolvesse. Aí você exorta, mas a pessoa não quer te ouvir, ela não quer ser consolada, não.
Asaf chegou assim, eu cheguei num ponto que eu não queria mais ouvir ninguém. Eu não estava conseguindo ouvir o que Deus tinha para me dizer, não tinha momento nenhum que me ajudasse. Minha angústia é grande. Eu lembro de Deus, daquilo que Deus me fala e gemo, porque o caminho que Ele aponta para mim é um caminho difícil, um caminho que eu não gostaria não. O caminho das bênçãos de Deus para mim está exigindo muito do pouco que eu posso dar. Porque quando estou pensando em matar meu inimigo, Jesus fala assim para mim, você tem que amar o seu inimigo. Você tem que orar por aquele que te persegue tanto lá na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, naquele sujeito que não larga o seu pé e sempre que vê alguma coisa quer te importunar, quer tirar a sua paz. O caminho que Deus aponta para mim, da obediência a Ele, que vai me levar aos resultados que Ele vai prover, é um caminho difícil de trilhar. Não é o caminho largo, não, é o caminho estreito. Não é o caminho mais perto, mais próximo, mais fácil, é o caminho mais difícil, mais longe. Então, quando Deus me mostra uma direção, eu começo a gemer, já a falar, Senhor, não dá. Aguenta a mão aí. Quebra o galho. É a angústia no coração do salmista. Pode ser algo que passa no nosso coração. O que ele estava vivendo é algo que você pode viver. Mas ele menciona no texto com muita clareza, diante da minha angústia eu busco o Senhor. É o que ele fala. Em meio à angústia devemos buscar a Deus. Porque se eu não buscar a Deus, eu vou sucumbir. Se eu não buscar a Deus, eu não vou resistir. Se eu não buscar a Deus, eu não vou vencer essa angústia nunca. O caminho para vencer a angústia é buscar o Senhor, é ir na direção de Deus, é colocar as coisas diante de Deus, mesmo que Deus aponte um caminho que faça a gente gemer. Mas Ele fala, clamarei ao Altíssimo, ao meu Deus, por mim. Vem o propósito grande de Asaf de buscar o Senhor. Elevo a minha alma e clamo, elevo a minha voz para que me atendas. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Então essa é a primeira atitude nossa, temos que buscar a Deus. Depois ele vai dizer, eu vou visitar o passado. Esse texto nós não lemos, eu vou ler, você presta atenção, está aí na sua Bíblia, mas eu vou ler. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de passados tempos, de noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então eu acho que chega um tempo na nossa vida, um momento de angústia, que nós pensamos como Asaf assim. Bom, a coisa está tão difícil, a luta está tão grande, as perdas estão tão constantes. Será que Deus de fato se esqueceu de mim? Asaf ficava à noite pensando nas canções que ele escreveu, falando dos feitos de Deus, falando da misericórdia de Deus, falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus. Ficava matutando, como diz o mineiro, nessas coisas. E aí ele fazia essas perguntas. Olha, já falei tanto dos feitos de Deus, das grandezas de Deus, estou visitando o meu passado aqui, as canções que eu fiz, que surgiram da minha história com Deus, do meu andar com Deus, das vitórias que eu tive com o Senhor, dos louvores que eu pude prestar, da alegria do coração no tempo da bonança, no tempo da conquista, no tempo dos resultados, dos bons resultados. Para onde foi tudo? Acho que esse Deus sumiu, esqueceu de mim, esqueceu das suas promessas, esqueceu de ser benigno, esqueceu de ser misericordioso. É interessante que ele faz esses questionamentos todos, Deus não se incomoda com isso não.
Deus não se incomoda com o coração que questiona. Por que o Senhor demora tanto? Por que não saiu ainda do meu jeito? Por que ainda não veio meu socorro? Por que não aconteceu ainda exatamente como eu planejei, como eu gostaria? Isso é comum do ser humano. Isso é comum do ser humano que passa pelo deserto, que passa pelas enfermidades, que passa pelas perdas, que passa pelas lutas, que vive os tempos de angústia. Que vê as construções, o esforço, o empenho em favor da vida, da família, do trabalho, da igreja, do reino, desmoronar, vazar pelos dedos. Num tempo difícil, num tempo de nuvens negras, no momento do jardim da agonia, do Getsêmani da sua história. Esse salmista está abrindo o coração, está lavando a alma, está dizendo o que ele sente, está botando para fora, está revelando o que vai lá dentro. Isso é bom. Isso ajuda a curar. Isso alivia. Tanto quanto o choro. Você não pode falar para todo mundo, mas você pode falar para Deus, né? Fala para Ele. Asaf está falando para Deus. Está falando através do cântico. Ah, não tem palavra não, mas eu canto. Tem uma canção aí que tem muito a ver com a minha vida. Então canta. Ah, tem uma canção aí que tem muito a ver com aquilo que eu espero de Deus. Não canta. Não está achando palavras, mas está achando as palavras através das canções, canta. Ele ficava recordando as canções, depois ele ficava se perguntando e perguntando para o Senhor, Senhor, mas essa rejeição aí vai ser para sempre? Vai ser para sempre? Nós dissemos de Jesus no Getsêmani, depois nós vemos a história de Cristo passando pelas dores da crucificação. No Getsêmani nós sabemos qual que é a tônica. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se não, faça a tua vontade. Contudo, faça a tua vontade. E o Jesus que pediu o livramento ganhou açoites, ganhou prisões, zombaria, dores da crucificação. O justo condenado como malfeitor, o pior dos malfeitores. A pena capital daqueles que cometem os erros mais hediondos, os crimes mais negros. Alguém que nada fez. Porque Pilatos mesmo declarou, não vejo mal nesse justo. Ele passa por esse tempo. Ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está vivendo o tempo da dor. Está abrindo o coração. Está aliviando a alma com a sinceridade das suas palavras. Mas ele não deixa de confiar em Deus, porque no momento em que ele vai morrer, no tempo de consumou a obra, ele vai entregar nas mãos de quem a sua vida para ressurgir dentre os mortos. Pai, nas tuas mãos eu entrego. Deus não deixou de cuidar. Deus não deixou de acompanhar, de dar presença, de dar força para transpor o momento da crucificação. Davi passou pelo deserto, Davi sentiu o peso da perseguição de Saul. Davi viu que ele estava sendo perseguido como um cachorro é perseguido por um ser humano. É incomparável a um exército atrás de um homem. O exército de uma nação atrás de um homem, que tem que andar agora escondido nas cavernas. Um herói nacional, um guerreiro vitorioso, que representou sempre bem o seu povo e o seu rei, sendo perseguido por ciúme, por inveja. Injustiça do governante, não é? Deus não impediu a injustiça, mas Deus acompanhou Davi e o sustentou. Como sustentou o nosso mestre no momento da morte de cruz. Então ele fala, eu busco ao Senhor porque eu vejo que a minha alma está angustiada. Se eu abrir os meus lábios vai sair cada coisa. Se Deus tiver que ir a ouvir o meu desabafo. Mas o desabafo alivia a alma também. É importante que a gente faça. Então eu pensei, razão da minha dor é que a mão do Altíssimo não age mais. Deus se esqueceu mesmo. Deus parou de trabalhar em meu favor. Deus parou de agir com cuidado, com providência para mim. Quando a gente passa por tempo da angústia, a gente pode pensar essas coisas todas.
Não é problema de fé. Circunstância humana. Não vai aumentar os pecados que você já pratica. Pode ser que você até peque, pragueje contra Deus. Ele não está praguejando, não, ele só está avaliando, está pensando, ele está refletindo. Refletir sobre a vida é importante, e voltar ao passado também. Não para lamentar que você gostaria que fosse como lá atrás, mas quem sabe para rever algumas coisas agora num prisma diferente, porque quando você ouviu algumas verdades, você era filho, você não conseguiu entender, mas agora você é pai, você lembra do que o seu pai falou, você vai dizer assim, ele tinha razão. Ah, por que eu não ouvi a minha mãe? Agora que você é mãe, você sabe o bem que ela queria para você e não o mal. Quando deu aquele castigo, quando te deu a possibilidade de receber a primeira tatuagem na vida, uma marca de havaiana bem dada no bumbum, você chorou, você se irritou. Hoje você viu que valeu a pena. Ela queria o seu bem mesmo, que o pai ama o filho a quem ele disciplina, a quem ele corrige. Deus faz isso com a gente também. Às vezes é um tempo de correção. Às vezes é um tempo de amadurecimento. A gente não sabe ainda. Mas ele começa a pensar na razão da dor e fala assim, parece que a mão de Deus parou de agir. É isso a conclusão que eu estou chegando aí. E a gente tem que pensar na vida, e pensar no passado, e voltar lá, e visitar, e aprender, e rever os conceitos. Ele começa a pensar então no agir de Deus, e pensa que a misericórdia de Deus se foi. Nos faz lembrar de outro salmo, 42, esse é conhecido seu. No 42, versículo 3, qual que é a questão que vem no pensamento do salmista? Ele vai dizer, eu passo por um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de perda, um tempo difícil, e o sujeito que está do meu lado e as nações que são vizinhas de Israel perguntam, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? É isso que Asaf está falando. Senhor, onde o senhor foi? Parece que as mãos de Deus não agem mais. Ele encolheu os braços. A Bíblia fala que ele não encolhe os braços. Que os braços do Senhor não estão encolhidos, nem as suas mãos deixaram de poder abençoar o seu povo. Mas onde está? As tuas mãos foram encolhidas. Onde está o teu Deus? Ali não é nem o salmista que pergunta, ele fala, os meus vizinhos já estão perguntando, o teu Deus onde está? Quando percebeu que angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação, caí em tristeza. É o mesmo sentimento de Asaf. Angústias, por circunstâncias difíceis, por problemas, por lutas, por enfermidades, por coisas difíceis demais para nós, que exigem demais de nós, que desgastam demais a nossa alma, que desafiam a nossa fé. Asaf sai nessa caminhada, irmãos. E às vezes o nosso dia assim, a gente acorda com fé e dorme com dúvida. Acorda acreditando e dorme questionando. Acorda alegre e dorme triste. A vida nossa é de altos e baixos. É de vitórias, é de conquistas, mas também é de perdas. É de alegria, é de bons resultados, é de colheitas. Mas também é de sequidão. É de bonança, mas é de tempestade. É de luz, mas também é de trevas. É a vida. Sua história não é diferente da minha, não é diferente da de Asaf, de Davi, não foi diferente da história de Cristo. E aí ele descobre então uma grande verdade, eu tenho que parar de olhar para mim e eu preciso começar a passar a olhar para Deus. Senão essa angústia não vai passar nunca, senão essa dor não vai acabar, senão esse sangramento não vai estancar. A hemorragia vai seguir anos e anos, como seguiu daquela mulher que toca nas vestes de Cristo e é curada imediatamente depois de 12 anos. 12 anos de enfermidade, 12 anos procurando resposta, 12 anos buscando cura, 12 anos em busca de tratamento, 12 anos achando que ia resolver alguma coisa, não resolveu, e ele toca nas vestes de Cristo e estanca imediatamente, diz o texto.
Mas é preciso parar de olhar para mim, para o meu sofrimento, para a minha dor, para as minhas circunstâncias, para as minhas possibilidades, para aquilo que eu quero até. Porque de repente a resposta que eu vou alcançar, o jeito da coisa curar para mim, não é dentro daquilo que eu quero, é dentro de uma outra coisa que Deus preparou, providenciou, que eu nem imaginei que fosse possível, numa porta que eu nem sabia que estaria aberta, numa possibilidade que eu nem imaginava que existia. Eu tenho que passar a olhar para Deus. Se eu olho para mim, se eu olho para o meu problema, ele me vence. Se eu olho para Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a superioridade de Deus, as coisas mudam. E aí ele começa a olhar para Deus então, ele fala, vamos ler juntos? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas boas, cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. Então ele começa a olhar para Deus e diz, não, o povo já viveu situações assim, já viveu situações semelhantes, situações piores. Não sou só eu que tenho familiares enfermos, não sou só eu que perco pessoas queridas, não sou só eu que vivo tempo de desemprego, não sou só eu que passo por lutas de dificuldades econômicas, não sou só eu que às vezes sou exigido demais, nem sou somente eu, que às vezes vivo momentos de tempestades, de angústias, de dor, de sofrimento. Alguém antes de mim já viveu, alguém depois de mim vai viver. Mas eu consigo ver os feitos de Deus na vida deles e na minha. Eu consigo perceber o cuidado de Deus no tempo da adversidade. Eu consigo ver o carinho de Deus sustentando a vida dos seus céus para que eles passem pelas tempestades e dando provisão no momento que caminham no deserto, como caminhou o povo de Israel no deserto 40 anos e foi alimentado pelo Senhor com um maná que descia dos céus e foi protegido do calor com a nuvem que se colocava sobre a cabeça durante o dia. E água Deus providenciou da rocha, outra vez transformou a água de mar, águas amargas em água doce. E até carne deu de comer esse povo com as codornizes que vieram vagando pelo deserto num tempo de migração, porque eles lamentavam, porque eles estavam com saudade das panelas de carne do Egito. Deus os livrou das serpentes do deserto. Deus os conduziu até Canaã, terra que mana leite e mel. E quando eles entraram na terra produtiva, o maná parou de descer do céu. O pão do céu cessou. Quando outra providência de Deus já havia entrado. Um cuidado de Deus parou, quando o outro cuidado já tinha sido providenciado. E Asaf está olhando para essa ação de Deus na história, irmãos. O que Deus já fez na nossa vida, na vida dos nossos antepassados, dos nossos irmãos que começaram o trabalho aqui na igreja, de irmãos nossos que fazem trabalhos em favor do reino de Deus e servem ao Senhor em outros lugares, que vivem as mesmas dificuldades que nós vivemos, passam pelas mesmas lutas, as mesmas aflições, enfrentam os mesmos problemas, mas conseguem contemplar as maravilhas de Deus desde a antiguidade. No poder de Deus que se faz notório entre os povos, junto à terra, no contar, no passar dos anos, e como Deus com o seu braço redime o seu povo, resgata o seu povo, como fez na vida de Jacó e como fez na vida de José. O escravo se tornou governador no Egito. O servo que virou patrão. O desconhecido que se tornou o nome mais popular do Egito. O pobre que ficou rico. O angustiado que pôde se alegrar. Então Asaf está conclamando a gente para olhar o passado da nossa vida, para aprender lições, para crescer, mas nunca deixar de olhar para o Senhor.
Você pode olhar para o seu passado, mas nunca deixe de olhar para Deus. No tempo da angústia eu busco o Senhor, eu olho para Deus. É nele que vai estar a minha esperança. Há um exemplo disso em Lamentações. O livro das Lamentações é escrito por Jeremias. Jeremias vive no tempo que o Império Babilônico está assolando Israel, com toda a maldade, com toda a crueldade que vocês já conhecem. Isso é um tempo difícil para Israel. Isso é aquele tempo que Malaquias fica olhando, já escreve, já faz aquela oração no capítulo 3, fala assim, Senhor, vai existir tempo que não vai ter mais rebanho no curral. Vai existir tempo que o fruto da oliveira vai mentir. Vai existir tempo que nós vamos plantar uva e vamos colher nada. Os inimigos vão chegando e vão tomando tudo. O exército de Nabucodonosor vem marchando de lá para cá, vem assolando a terra. E chega em Israel, e chega em Jerusalém, e causa um caos em Jerusalém, uma miséria tamanha que Jeremias vê, e que faz com que ele seja identificado como o quê? Profeta chorão. Por isso o livro dele chama Lamentações. Ele lamenta diante de Deus. Mas dentro do seu lamento, diante da sua angústia, irmãos, há um texto que nós não podemos esquecer de jeito nenhum das Lamentações. Lamentações de Jeremias, se quiser abrir aí, pode abrir para conferir. Eu vou só mencionar para lembrá-los. Capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que Asaf está fazendo? Olhando para Deus e trazendo à memória o que dá esperança. Recorda dos teus feitos, das tuas maravilhas, do teu poder, das obras que fez, de quão notório tornou o seu nome entre os povos, da mão do Senhor que se estendeu, da sorte que Ele restaurou, quando trouxe o povo de Israel de volta do cativeiro babilônico 70 anos depois, e eles ficaram como quem sonha, diz o salmista no Salmo 126, e a boca deles encheu de riso, e na sua língua, júbilo, e diziam a nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, diz o salmista lá, por isso estamos alegres agora, mas depois de um tempo de muito sofrimento, de muita dor. Na Babilônia, os arpistas, os caras que tocavam harpa, habilidosos na música, como o Leozinho aqui no violão, como o Rubinho aqui no piano, o Bruno na bateria, como o Felipe no contrabaixo, penduraram os instrumentos nas árvores, junto ao rio da Babilônia, sentava e chorava. E o povo dizia, toca para nós canções, isso não é música. Ele falou, não tem alegria nenhuma para tocar, que colhe a minha boca, a minha língua no céu da boca, se eu levantar algum cântico aqui em terra estranha. Não tem entusiasmo nenhum. Ficou totalmente improdutivo no dom natural. Imagina o Rubinho sentando e falando, pastor, não toco mais piano, parei, a partir de hoje não toco nunca mais, minha tristeza é muito grande. Era assim lá na Babilônia, mas isso foi restituído, porque eles trouxeram a memória que dá esperança. O nosso Deus vive, o nosso Deus age por nós. O braço do Senhor não parou. O cuidado de Deus ainda vem. E ele segue. Pelo mar foi o teu caminho na saída do povo de Israel do Egito. As tuas veredas pelas grandes águas, as águas que se abriram, e não se cobrem os teus vestígios. O povo pode tentar esconder, pode tentar apagar, mas o que Deus fez não consegue se esconder, não. Tem muita gente querendo esconder o que Deus fez por nós em Cristo. Desde o tempo da ressurreição, roubaram o corpo dele. Arrumaram soldados para testemunhar de que vieram os discípulos à noite e levaram o corpo. Para esconder os feitos de Deus, os vestígios da maravilha de Deus. Mas não dá para esconder. Não se encobrem os seus vestígios. Por isso que você pode olhar, contemplar, olhar para Deus, para o seu poder. O teu povo tu conduzes como rebanho, como fez pelas mãos de Moisés e Arão, levando adiante. Levando adiante. Irmãos, qual é o resultado dessa confiança, desse olhar para Deus? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. O cântico me apresenta um lugar onde devo depositar todas as nossas necessidades, preocupações, angústias. Deus vai manifestar cuidado.
É interessante que pode ser que nesse salmo você não encontre tanto assim o cuidado. Mas se você for ler o Salmo 42, você vai ver lá que o que aconteceu no Salmo 42 é o que eu acredito que aconteceu aqui. O cuidado de Deus se manifestou em resposta à prece, à confiança do salmista, mesmo no tempo da angústia. Há cuidado de Deus para você também. É só nos colocarmos as situações, as circunstâncias, as vidas, os problemas, as lutas, as angústias, no lugar certo. O lugar certo é o altar de Deus. Eu busco o Senhor, disse ele. Esse é o tempo que nós buscarmos a Deus. Buscarmos por aquilo que nos angustia. Por aquela resposta que a gente ainda não tem, por aquela paz interior que a gente não alcançou, por aquela força que a gente acha que precisa para transpor um tempo difícil que vem chegando. Para receber de Deus a instrução que nos dá a possibilidade de dar a decisão certa, a escolha certa, para aplanarmos os caminhos e as veredas que estão tortuosas para nós, para nos livrar daquilo que hoje nos entristece. É diante de Deus, é na confiança no Senhor, é olhando para Deus e para aquilo que Ele fez e para quem Ele é. É aí que Asaf consegue manter o seu cântico, manter o seu louvor, manter a sua adoração, mesmo no tempo da angústia. Que é difícil para ele, é difícil para nós também. Mas ele caminha numa certeza, esse Deus que agiu é o Deus que virá com cuidado. Há um hino do poeta Sá que diz: Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Cuidou de Asaf, cuidou de Davi, guardou seu filho Jesus para que ele pudesse ter força para cumprir o plano na cruz que nós celebramos hoje, porque é a ação de Deus para salvar o perdido. É o padecer em favor dos nossos pecados, é o ser moído por causa das nossas iniquidades. Deus o fez enfermar para que a gente pudesse sarar, ter saudável a nossa alma. Mas foi um tempo duro, foi um tempo de angústia desde o Getsemane. Mas foi um tempo onde Cristo encontrou cuidado da mão do Pai, para sustentá-lo, para que ele concluísse a sua obra, consumasse a obra. E Deus tem um propósito para você, para a sua vida, e há tempos difíceis para você e para mim, mas há cuidado de Deus, que nos vai levar até o completar da carreira. No que Ele nos propôs correr. Nós vamos ver os feitos de Deus e vamos nos alegrar e vamos ter a nossa sorte restaurada, como Israel teve, voltando do cativeiro babilônico. Como Israel, quando herdou a terra prometida. Como Asaf, que ao confiar do Senhor pôde se ver também cuidado no tempo da sua aflição. Nós vamos orar, eu quero que você coloque diante de Deus com confiança a sua vida. Às vezes aquilo que te angustia mesmo, te perturba, pode ser da sua casa, pode ser do seu coração, pode ser em razão até dos seus pecados, dos seus erros. Às vezes as angústias vêm por erros. Davi ficou angustiado, Salmo 51, pelo pecado que cometeu com Betseba, o adultério. O bom da Bíblia é que não esconde os erros das pessoas, para a gente não achar que foram só homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, amigos de Deus que não pecaram. Foram amigos, foram homens de Deus, foram mulheres de Deus e cometeram pecados. Mas a graça de Deus os assistiu e vai nos assistir. Orar pelo amigo, orar pelo familiar, orar por aquele que você conhece, que sabe que passa por um tempo difícil de dor. Nós temos orado na nossa família pelo Daniel Heller, que está hospitalizado, Covid, tem as limitações dele por ser transplantado de rim, mas Deus está cuidando, está amparando, está sustentando, ele viveu algumas melhoras clínicas, eu sei que a igreja tem orado. Essa semana a Lucinha, a Luca, a Jerusa passou aí pela angústia também de saber que o irmão estava com Covid, a cunhada, né, o Salvador, o irmão delas. Graças a Deus vai se recuperando bem. E tem outras lutas, e tem outros problemas, e outras dificuldades que você enfrenta, às vezes, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua. Às vezes não é nem problema com a sua casa, é problema com o seu vizinho, com alguém que resolveu te prejudicar. Vamos colocar diante de Deus num tempo nosso muito precioso de intercessão.
do rogar da graça de Deus para nós.